Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Aprender a fazer o bem como caminho de conversão. Comentário ao Evangelho. Os líderes religiosos da época de Jesus tinham ações que estavam bem distantes daquilo que eles ensinavam. As palavras deles, as palavras que eles pregavam, não correspondiam ao modo deles agirem. Por isso Jesus então vai dizer neste Evangelho de hoje: façam o que eles dizem, mas não imitem as suas ações. A preocupação de Jesus era uma preocupação concreta, tinha razão de ser, porque ele queria que seus discípulos não imitassem esses maus exemplos desses líderes religiosos. Sobretudo porque muitas vezes nós temos a tendência de imitar os maus exemplos, enquanto os bons exemplos passam despercebidos. Ou então a gente fala, mas como é difícil, né? E termina sempre praticando os maus exemplos, imitando os maus exemplos e não se esforçando para praticar os bons. Então, Jesus tinha essa preocupação e queria ensinar que não devêssemos imitar os maus exemplos. Portanto, nada de querer parecer melhor do que os outros, como aqueles líderes religiosos que gostavam de ser chamados de mestre, que gostavam de aparentar sabedoria, distinção. Porque essa atitude é querer assumir um lugar que pertence unicamente a Deus. É Ele que merece a nossa honra, o nosso louvor. O discípulo deve ser movido por outros sentimentos, que Jesus fala que é o sentimento de servir, de os que são humilhados serão exaltados. Portanto, Jesus está falando dessa atitude de se colocar não como superior, mas sim como alguém que tem a atitude do servir, servo dos outros. Jesus repreende essa classe de dirigentes do povo de Israel, justamente porque eles têm essa tendência de dizer e não fazer. Não conhecem esse fazer concreto. E se não tem essa concretude, então também não existe conversão. É apenas de fachada a experiência de Deus que eles tinham. Então a palavra nos convida à conversão. Afastar-se do mal proceder, dos maus exemplos e aprender a fazer o bem. Não com palavras, mas com ações. Porque com palavras eles já faziam, mas faltava as ações. No caminho da vida cristã, se aprende todos os dias. Então, deve-se aprender todos os dias a fazer algo. Então, o que nós podemos aprender hoje? Como é que hoje nós podemos ser melhores do que ontem? Todos os dias podemos aprender. Essa é a nossa busca. Esse é o nosso caminho de conversão. Aprender a fazer o bem. Aprender, não ficar parado naquilo que já conhecemos. Afastar-se do mal e aprender a fazer o bem, esta é a regra da conversão. Hoje, de modo concreto, do que você pode se afastar
daquilo que é mal e o que você pode aprender para o caminho de conversão. Vamos à frase da nossa oração. Senhor Jesus, afasta de mim toda tentação de falar e não fazer, e que seu Espírito me mova para fazer o bem. Venha, Espírito Santo, me mover, me dá o discernimento, a clareza de que hoje eu posso aprender, de que hoje eu posso fazer algo bom, de que hoje eu posso me afastar de algo mal. Que seu Espírito então me ilumine e me faça ver aonde eu estou errando, aonde eu estou fazendo coisas que não te agradam. Muito obrigado, Jesus, pela tua graça de hoje ter acesso à tua palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.